Encontro com Kardec, programa de divulgação e estudo da doutrina espírita. Olá, esse é o canal Espírita Fraterno e nós estamos mais uma vez dando seguimento ao nosso trabalho de estudo da doutrina espírita, estudando o Livro dos Espíritos através do Encontro com Kardec. E essa semana o Encontro com Kardec número 36. Nós vamos estudar algumas poucas questões muito importantes para o nosso desenvolvimento. Nesse caso, o desenvolvimento da doutrina espírita para o maior número de pessoas possível. E para isso, eu peço a sua colaboração simples. Se inscreva no canal, ative aquele sininho, tem um sino de notificações, clique ali, marque todas, porque assim o YouTube vai entregar para você também, toda vez que nós publicarmos um vídeo. O vídeo do estudo é sempre às quartas-feiras e durante a semana, às vezes domingo, talvez sábado, a gente procura sempre colocar um vídeo de outro tema, também espírita, para a divulgação da doutrina. E para que isso aconteça é preciso que você se inscreva e deixe lá essa notificação ativada e, evidentemente, gostar, clicar lá na mãozinha para dizer que gostou, compartilhar essa informação com outras pessoas para também que possam ter acesso à doutrina espírita. É isso que eu proponho a cada um que faz esse trabalho conosco aqui. E eu sempre digo, é importante estudar, não simplesmente ler. Estude a doutrina espírita, seja nesse nosso Encontro com Kardec ou em qualquer outro canal, além do nosso Espírita Fraterno, qualquer outro canal que entenda que é válido para si mesmo. O mais importante é estudar e não simplesmente ler. Vamos às questões. Capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Afeições dos espíritos por certas pessoas. Perguntas 484 a 488A. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se viciosos. Daí o seu apego, resultante da semelhança de sentimentos. A questão 484, que ele pergunta se os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas, os espíritos nos respondem que os bons espíritos simpatizam com homens de bem, né, ou suscetíveis ao bem, né? E os espíritos inferiores, que a gente não chama de maus espíritos, a gente entende que são espíritos que estão ainda num desenvolvimento muito precário, sofrendo inclusive, por isso acaba tendo essa tendência para o mal. Então ele coloca ali que esses gostam de estar perto de homens viciosos que podem tornar-se viciosos, né? Daí as afeições que tem como consequência da conformidade dos sentimentos. Significa o seguinte, muito claramente, a gente sempre quer estar perto daqueles que a gente se assemelha, que a gente se afina. Aliás, nós já falamos isso em outros encontros várias vezes, e toda a doutrina espírita, Kardec faz esse comentário, os bons espíritos nos trazem essa informação, e Kardec compila esse comentário, de que a gente, primeiro, quando você desencarna, você volta à condição pura de espírito, você não muda, não deixou de ser aquela pessoa que você era. Então as paixões que você tinha continuam. E, evidente, os gostos que você tinha também. Então você vai acabar querendo ficar perto de pessoas que se afeiçoam com você. Muitas, inúmeras, talvez até a maior parte das vezes, tudo indica, você quer ficar perto de pessoas que fizeram parte da tua vida, né? A sua família, seu filho, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu marido, namorado, seja o que for. Isso é normal, porque a gente quer ficar perto de quem? De pessoas que a gente gosta. Você está no seu ambiente de trabalho, tem lá 30, 40, 50 pessoas, ou até muito mais, muitas vezes, você tem um determinado grupo de pessoas que você se afina mais, que você se identifica mais. Da mesma forma, quando você desencarna, você vai procurar estar perto de quem? Dessas pessoas. Se são espíritos desencarnados, você vai procurar estar perto deles. E se são encarnados, você também vai procurar, se for possível, estar perto deles. Só que essa proximidade pode ser benéfica ou não. Pode ser ou não.
Porque se você já tem uma boa evolução e vai fazer algum trabalho na espiritualidade para ajudar os que estão encarnados, é muito bom que você possa ajudar aqueles a quem você quer bem. Mas se você não tem o entendimento, se você... ou não, tem muita gente que não concorda com a morte, e muitas vezes quando desencarna, fica muito nervoso, fica desesperado, se recusa, a palavra é essa, aceitar que tenha desencarnado, que tenha morrido. E continua dentro da casa, muitas vezes, ou frequentando os lugares que frequentava, ou seguindo as pessoas com que ele se afinava antes, mesmo depois de entender que ele já morreu, mas fica lá, perto daquelas pessoas. Então, eles, como diz aqui a pergunta muito claramente, eles se afeiçoam de preferência a certas pessoas, sim, ou pelo bem ou para o mal. Agora, lógico, depende muito de cada um e depende da evolução, tanto do espírito que desencarnou, quanto do que está encarnado. Se ele vai vibrar naquela faixa para permitir a presença daquele espírito, permitir do lado negativo, se ele está vibrando numa faixa ruim, o espírito que é negativo, e permitir pelo lado bom que bons espíritos cheguem perto dele e o ajudem a seguir pelos caminhos da vida. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? A verdadeira afeição nada tem de carnal. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, pois pode agregar a esse apego uma reminiscência das paixões humanas. Na 485, ele pergunta se é exclusivamente moral essa afeição, essa atração, né, que os espíritos têm a certas pessoas. Então, o espírito responde, os benfeitores, os bons espíritos dizem que a verdadeira afeição, pura, o sentimento, não tem nada de carne. Que carne é aqui quando estamos na Terra ou em planetas como o nosso. Existem zilhões espalhados pelo universo. Então, estes encarnados têm ainda aquela atração normal pelos corpos. Mas no momento que você desencarna, como a gente sempre fala, mais uma vez, depende da sua evolução. Se você está evoluído o suficiente, ou de alguma forma, entende que está desencarnado e que não deve mais se apegar à matéria, a afeição que você vai ter pelas pessoas não é a carnal, é uma afeição moral. E muitas vezes, não apenas pelas pessoas que estavam na sua família, filho, pai, mãe, ou o que seja, esposa, marido, o que seja. Não, muitas vezes há outras pessoas que nem talvez fossem tão parte do seu ciclo de relacionamento, mas que tem um desenvolvimento moral muito bom. Então esse espírito desencarnado acaba se aproximando dessas pessoas no intuito de ajudar. E muitas vezes até arrependido, já tendo consciência da sua situação, no intuito de solicitar ajuda desses bons espíritos de elevação moral, para que ele possa seguir também o seu caminho. Isso é o que ele está dizendo aqui. Agora, ele diz aqui, a estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se de uma reminiscência das paixões humanas. Sim, pode. Como acabamos de falar, ele pode ter ainda algum sentimento muito ligado à carne, né? Muito ligado à carne que a gente diz as coisas da matéria, né? Não é a carne propriamente dita. As coisas da matéria, e ele se afeiçoar àquela pessoa e ficar andando ao lado dela ali. Como eu já disse, muitas vezes pelo lado bom e muitas vezes pelo lado negativo. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade? Os que nos querem bem se afligem com os males que padecemos durante a vida? Os bons espíritos fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando não os suportais com resignação, porque esses males não vos trazem nenhum benefício, já que então procedeis como o doente, que rejeita o remédio amargo que o há de curar. A 486, ele pergunta se os espíritos se interessam pelas desgraças e pela nossa prosperidade. Olha só, ele diz aqui que os bons espíritos fazem todo o bem que lhe é possível e se sentem ditosos com as suas alegrias, vossas alegrias, né? E eles se afligem com os seus males quando você não suporta com resignação, porque nenhum benefício vai tirar dele. Quer dizer, os bons espíritos, sim, eles se alegram quando estão, de alguma forma, próximo a você, em contato contigo, mesmo que você não perceba, mas eles se alegram de estarem ali
te ajudando quando você supera as dificuldades, quando você tem resignação, resiliência, sabe, que você procura encarar as coisas com uma certa tranquilidade, maturidade moral, para saber que a vida tem que seguir em frente e que você não vai pender pelo lado ruim, pelo lado mal da vida, em função dos problemas e dos tropeços que você tem. Então os espíritos se alegram quando você tem uma vitória. E eles ficam tristes, muitos deles, porque muitas vezes a gente cai na derrota. E às vezes é difícil levantar. Isso acontece com todos nós, comigo, com você, com qualquer outro, com minha esposa, com meus filhos. Isso acontece com qualquer um. A gente muitas vezes tem determinadas aflições na vida que é difícil você superar, é muito difícil. A morte de um filho, por exemplo, por mais espiritualizado que você seja, por mais que você conheça, no meu caso, que você conheça a doutrina espírita, eu acho que teria um baque muito grande, sem dúvida nenhuma, no momento se eu vier a ter o desencarne de um filho meu. Tenho 2 filhos, tenho 2 enteadas, tenho 2 netos. Então, se isso acontecer, é bem possível que eu tenha um baque muito grande, mas evidente, eu, graças a Deus e à doutrina espírita, tenho esse entendimento de que a gente vai se encontrar de novo depois. Mas é um baque. Você sabe que durante muitos anos você nunca mais vai ver aquela pessoinha que você vê todo dia, seu neto, seu filho, que seja, sua esposa, seu marido, e você vai passar um bom tempo sem vê-lo novamente. Então isso faz a gente cair. Às vezes uma perda de um emprego, uma pessoa, por exemplo, que não tem conhecimento da doutrina, ou sei lá, por qualquer motivo, ou não quer ter, tem isso também, às vezes a pessoa não quer. Então ela perde um emprego, passa uma necessidade e muitas vezes cai. Muitas vezes leva grandes tropeços e difícil se levantar. Os bons espíritos procuram ajudar, mas é preciso que essa sintonia deste que está caindo, desse que tropeçou, esteja afinada com os bons espíritos para poder pedir ajuda sincera e não simplesmente sair espraguejando a vida, amaldiçoando tudo, amaldiçoando Deus, que isso não é justo. Então isso é muito difícil. Depende fundamentalmente da vibração que você tem naquele momento. Aí o espírito, sim, bom espírito, que está procurando te ajudar, ele fica triste, porque você não conseguiu superar e não está conseguindo nem manter uma vibração com ele, para que ele possa chegar perto de você. Aí alguém vai dizer assim, pô, mas o espírito não pode ajudar, mas que injustiça é essa? Está vendo que a pessoa precisa de ajuda? Deus é tão infinitamente justo e bom que ele não permite a intervenção de nenhum espírito se não houver utilidade para aquilo. Essa utilidade, a mais das vezes, é a sua vibração querer aquela ajuda, porque eles não podem interferir simplesmente, a não ser que, por desígnios do próprio Deus, isso seja necessário, essa ajuda seja necessária para atingir outros fins. Isso pode acontecer, nós já falamos sobre isso aqui e durante o estudo vamos falar em outras vezes também. Em toda a obra kardeciana se fala muito sobre isso, essa vibração e essa aceitação da ajuda espiritual para que as pessoas possam tê-la, porque nenhum espírito interfere. Bons espíritos interferem para ajudar, para fazer alguma coisa na vida de alguém, se esse alguém se recusa terminantemente, a não ser em casos que seja altamente necessário e permitido por Deus. Dentre os nossos males, quais os que mais afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os morais? O vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Daí decorre tudo o mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Alegram-se com os que têm por fim abreviar o tempo das vossas provas. A pergunta 487, ele está perguntando qual a natureza dos males que são os que mais afligem os espíritos por nossa causa, porque mais os espíritos ficam tristes e combalidos, com compaixão da gente, né? sobre os nossos problemas, que mais os afetam. Né? Aí ele pergunta se são físicos ou morais. E o Espírito responde com muita objetividade: o vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Daí decorre tudo o mais. Veja, repito, o vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. O egoísmo é a maior chaga da humanidade. Vocês podem estar certos disso. Porque onde houver altruísmo, há espiritualidade.
a benevolência, a fraternidade. O altruísmo é o contrário do egoísmo. Então, no momento que os espíritos veem as nossas atitudes egoístas, avarentas, totalmente contrárias a tudo que eles procuram propagar, né? Então, a partir do momento que eles entendem isso, eles ficam tristes com essa situação e fica muito mais difícil de atingir os nossos corações em função da rigidez que a gente fica quando é muito egoísta. Mas o egoísmo tem vários níveis, né? Tem egoísmo que não quer prestar dinheiro, mas ajuda de alguma forma. Tem outras virtudes de altruísmo e tem o egoísta que só pensa nele mesmo. Esse é o pior de tudo. Ele só pensa nele. Ele só acha que ele está certo. Egoísmo não é só uma pessoa de eu quero um livro, não vou emprestar para ninguém porque vai estragar meu livro. Não é só isso. Egoísmo é você não aceitar quando você erra. É você não ser capaz de estender a mão para uma pessoa, até para dizer olá, como vai, para cumprimentar. Às vezes até um cumprimento é uma espécie de altruísmo. Então o egoísmo se manifesta de uma infinidade de formas. Nós temos, inclusive, há uns meses atrás editei um vídeo que ele fala sobre o egoísmo, especificamente do egoísmo. Eu vou deixar até o link aqui na descrição, se alguém quiser assistir, porque caso não tenha visto, ele vai estar lá, é só clicar ali, que eu faço uma abordagem um pouco mais profunda sobre o egoísmo no dia a dia das pessoas. Então, essa é a maior chaga, e esse é o que, de pior, os espíritos entendem que os aflige, que os cria dificuldade no contato conosco. Sabendo que a vida corporal é transitória e que as atribulações que a acompanham são meios de alcançar um estado melhor, os espíritos se afligem mais pelas causas morais que nos distanciam deles do que pelos nossos males físicos, que são apenas passageiros. Poucos se incomodam com os infortúnios que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal como fazemos com as mágoas pueris da infância. Vendo nas aflições da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como a crise momentânea que deve salvar o doente. Compadecem-se dos nossos sofrimentos como nos compadecemos dos de um amigo, porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, eles os apreciam de modo diverso do nosso. Enquanto os bons espíritos nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos induzem ao desespero, visando comprometer-nos. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida têm mais simpatia por nós do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, e quase sempre vos protegem como espíritos, segundo o poder de que dispõem. São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas se esquecem daqueles que os esquecem. Na 488, ele pergunta a seus parentes e amigos se eles têm maior simpatia do que os espíritos que nos são estranhos. Evidentemente que sim, como eu falei logo no início desse nosso vídeo de hoje, no nosso estudo, em que aqueles que nós temos afinidade, quando desencarnam, procuram estar sempre perto da gente. Então, evidentemente, que são os parentes, os amigos. Esses procuram, de alguma forma, estar perto da gente para nos ajudar. Nem sempre conseguem. Ou, nem sempre, querendo nos ajudar, nos ajudam. Às vezes, nos atrapalham, porque a sua vibração pode não ser boa. Isso vai muito de cada um e do desenvolvimento de cada um. Mas, objetivamente, os parentes e amigos, sim, são os que mais simpatia votam a nós, né? E ele pergunta aqui, são sensíveis, na 488A, são sensíveis à afeição que lhes conservamos? Sim, porque a gente vibra pensando naquelas pessoas. Você não vibra pensando no seu pai, talvez na sua mãe, ou no seu avô, sua avó, ou amigo que tenha desencarnado? Todos nós vibramos nesse sentido. E os espíritos sentem essa amabilidade que a gente tem, esse sentimento bom que a gente coloca por eles quando pensa, puxa vida, minha avó, minha mãezinha, que faleceu já há tanto tempo, penso nela, meu amigo,
que faleceu uns anos atrás, vítima de câncer, um grande amigo. Então, esse sentimento que a gente coloca é um sentimento de saudade benéfico. Não egoísta, mas de querer que aqueles estejam bem. Então, evidentemente que eles sentem muito isso, sem dúvida nenhuma, né? Os espíritos, de uma forma geral, esses que procuram estar sempre conosco, eles veem as nossas amarguras e sofrem com isso, por um lado. Mas dependendo da evolução desse espírito, até como diz no comentário de Kardec, se a amargura é por causa de bobagem, é porque meu carro quebrou, furou o pneu na rua ali, eu fiquei na chuva, me sujei de lama e ficou revoltado por conta disso. Ele não quer nem saber desse tipo de coisa. Não quer. Ou porque, sei lá, como eu falei, você bateu com um carro, ou porque você teve uma discussão com uma colega de trabalho, uma coisa normal, e você fica ali chateado. Então, esse tipo de coisa não interfere nos bons espíritos. Pode interferir naqueles espíritos sofredores que estão perto de você e que podem se doer com isso e comprar a sua briga contra aquela pessoa. Aí ele pode até estar perto, ir para perto daquele outro que discutiu com você e levar energia negativa para ele. Aí vai depender muito do outro. Isso só vai piorar a situação, tanto sua, que provocou aquilo, quanto do próprio espírito sofredor, que está ali aumentando mais ainda a sua dificuldade. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente faz, deixando sempre muito bem claro, é sintonia com os espíritos que estão ao nosso lado. Estamos sempre cercados de espíritos. Não podemos esquecer disso nunca. E o que nós precisamos é sempre nos afinar com boas energias, com bons espíritos. No próximo encontro, com o encontro 37, nós vamos falar sobre os anjos guardiões, que são os mentores espirituais. E isso vai ficar até um pouquinho mais claro nesse sentido. Muito bem, aqui nós chegamos ao final do nosso encontro 37. Eu espero que tenham permanecido até aqui o fim. Repito, não deixa de se inscrever, ativa lá o sininho de notificações, coloca lá todas para poder receber, senão o YouTube pode não te avisar quando tem novos vídeos. Mas já sabendo que toda quarta-feira nós temos um vídeo do Encontro com Kardec, que é o estudo da doutrina espírita, atualmente estudando o Livro dos Espíritos. E em outros dias, num domingo, numa sexta-feira ou num sábado, publicando outro tipo de vídeo também da doutrina espírita, com algum tipo de oração, uma prece ou algum comentário que a gente faça, como fizemos agora recentemente, né, sobre, inclusive, se a doutrina espírita é uma religião ou se não é. Está no vídeo aí que vocês podem procurar. Então, a gente procura sempre dinamizar e para o canal crescer e levar essa mensagem para outras pessoas. É muito importante que você participe. Não esqueça. Muito obrigado por estar aqui. Fique na paz.